Leis e princípios universais. Esse é o tema da apresentação de hoje. Nós iremos nos basear aqui na obra O Kybalion, que enuncia, explica e até certo ponto exemplifica, de forma geral, 7 leis, 7 princípios universais que governam o nosso universo, em todos os planos, todos os níveis evolutivos, em todos os locais do nosso universo e a todos o momento, desde o início até o fim deste universo e dos outros universos também. Então, a gente vai também, além disso, trazer no final alguns paralelos com leis e princípios universais trazidos por sua voz na grande síntese, que tem absolutamente tudo em comum com esses 7 princípios universais, ou princípios herméticos, também conhecidos, devido a Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. Então, nos trata aqui de falar qual obra é melhor do que outra, mas se trata aqui da gente perceber que grandes revelações que vieram, sejam há 4.000, há 500, há 200, há 80 anos atrás, eles trazem exatamente a mesma ideia, a mesma visão das coisas. Como só poderia ser, as coisas devem convergir se a gente quer atingir a verdade absoluta, uma verdade mais profunda, ao menos. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre esses princípios universais e tentar fazer algumas exemplificações aqui, explicar de uma maneira relativamente acessível às pessoas, para que elas comecem a ter uma ideia da magnitude, do poder, da importância desse conhecimento, dessa síntese do conhecimento, e de forma que as pessoas possam conduzir suas vidas de um modo mais inteligente, que é o objetivo de todos nós aqui nesse planeta. Entender a causa de nossas dores e saber utilizar os golpes que vêm ao longo de nossas vidas de uma maneira a construir o nosso espírito, fortalecer a nossa constituição íntima, que é a única coisa que interessa e acaba se manifestando em todo o nosso organismo, indo do espírito para a alma até o corpo físico. Então, a gente pode começar aqui falando sobre esses princípios universais, princípios tão importantes, e o próprio nome, essas próprias palavras que tem aqui, já deveriam gerar um interesse enorme por parte de uma pessoa qualquer. Mas o que a gente vê é que apenas aqueles que já despertaram minimamente vão se sentir irresistivelmente atraídos por essas 2 palavrinhas aqui. E isso já demonstra que essas pessoas já têm um certo grau de consciência. Elas já estão antenadas com a finalidade da nossa vida, da nossa existência aqui nesse planeta. Porque, vejam bem, princípios fala do início de tudo e, consequentemente, dos fins. Princípios seriam coisas que governam tudo. Eles estariam nas premissas ou antecederiam as premissas e, portanto, são aquilo que alimentam, do qual se derivam todas as outras leis que estão ocorrendo e governam o nosso comportamento, né? E o comportamento da matéria nesse universo. E universais porque eles se aplicam a todos os locais, em todos os momentos e em todos os níveis evolutivos. Então, princípios universais
a gente pode ver como a manifestação de uma lei única que está conduzindo o nosso universo rumo a um destino comum. Essa lei eu chamo de lei de Deus, que seria uma lei única, una, que contém em si todos esses princípios, que por sua vez vão se manifestar através de combinações ou derivações em várias outras leis, algumas das quais a gente já conhece, especialmente no campo das ciências físicas. Outras a gente está investigando no ramo das ciências biológicas, e ciências humanas, e por aí vai. E outras a gente ainda desconhece no campo moral, e por aí vai. Mas tudo é governado por esses princípios. Todos os fenômenos que ocorrem no nosso universo, eles ocorrem segundo essas leis fundamentais. Então a gente vai aqui se basear no Kybalion e fazer a relação com a grande síntese. Então aqui a gente tem esses 7 princípios. É interessante perceber o quão abrangente eles são e o como as nossas vidas estão constantemente, continuamente sendo influenciadas por esses princípios sem que a maioria de nós saiba como eles estão atuando. A gente não tem nem sequer noção da existência desses princípios, menos ainda do seu poder de desenvolver as coisas, de atuar em nosso mundo. Então vamos começar com o primeiro princípio, que é o do mentalismo, que diz simplesmente: o todo é mente, o universo é mental. Quando ele fala que o todo é mente, ele está falando do psiquismo. Então ele não está falando nem de matéria, nem de energia, mas daquela fase espírito, lá na grande equação da substância. Quando ele fala que o todo é mente, está se dizendo que todo o nosso universo, na verdade, toda a realidade que se manifesta, ela, na verdade, é um vazio do ponto de vista atual, do ponto de vista da nossa ciência materialista, que só vê os efeitos, ou talvez algumas causas mais superficiais, mas não causas mais profundas. Então isso escapa à ciência. Então o todo é mente pode ser lido também como o todo é consciência até certo ponto. O universo é mental, ou seja, o universo em si, ele é animado por algo imaterial. A maior realidade que existe é o mundo abstrato. E as coisas mais ilusórias também, por outro lado, elas são abstratas, né? Aliás, concretas. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, ele está nos remetendo a uma inversão de perspectiva das coisas. Então, ele está falando que o que existe de mais concreto em tudo que existe e além não é nada palpável, tangível, ponderável, quantificável. É algo imaterial, que a gente não consegue pegar com as mãos e nem mesmo conceber. É um superconcebível para nós. E isso seria o mais concreto, porque isso influencia tudo e acaba se manifestando na nossa realidade, que a gente tanto valoriza. E por outro lado, o que a gente tem, né, a humanidade, melhor dizendo, tem como mais concreto, mais importante, na verdade, é a coisa mais abstrata, no verdadeiro sentido da palavra, algo ilusório, algo que tem pouca importância. Só tem importância vistas a partir do plano da matéria bruta ou das formas dinâmicas, subindo um pouco mais. Mas, na realidade,
com R maiúscula, isso é o menos importante. Isso é um efeito, é uma manifestação, é o ponto final de uma longa cadeia de causas e efeitos que começa no campo do espírito. Então, isso é o que ele está falando de forma sintética com esse princípio. O todo é mente. Ele é mente. Não é que ele foi nem será. Ele é essência, é permanência, é algo que não muda, né? E de outra maneira a gente pode ver assim. Percebam, ele está usando o presente, nem o passado nem o futuro, dando uma ideia de permanência e não de transitoriedade, que é algo característico de nosso universo. Então, de outra maneira também, o que está sendo dito aqui é que a realidade última, ela é algo permanente, é algo que não está sujeito a esses transformismos, tais quais a gente assim conhece. Então essa é a primeira mensagem, o primeiro princípio. E a gente percebe isso observando a grande equação da substância, percebendo que tudo que a gente acaba materializando sempre partiu de uma visão inicial, de um sonho, de uma grande visão, de uma intuição que acaba se tornando depois um pensamento, vira uma ideia, daí começa o intelecto a trabalhar através da razão, né, sistematizar, começamos a movimentar coisas no nosso mundo para concretizar aquela visão, e até que a gente tenha uma obra pronta, algo consolidado. Pode ser um sistema econômico, um sistema de distribuição de matéria-prima, uma rede ferroviária, pode ser a estrutura de um sistema educacional, um sistema político, pode ser uma fábrica, uma casa, pode ser uma rede de serviços, uma rede de computadores e por aí vai. Essa seria a materialização final desse princípio, desse conceito, dessa visão, inicialmente no campo superpsíquico, do superconcebível, no ideal. Então a gente percebe que esse movimento sempre existe. Ele pode se dar em várias escalas de tempo, em vários ritmos, de várias maneiras. Mas ele sempre tem esse esquema geral. Tudo começa como uma visão, um sonho, até mesmo como uma utopia. E à medida que o tempo se desdobra, isso acaba se tornando uma realidade na ponta final. Então essa é a primeira mensagem, o primeiro princípio. Depois nós temos o princípio da correspondência. O próprio nome já está dizendo tudo. O que está em cima é semelhante ao que está embaixo. E o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Então, com isso aqui, ele busca falar que as leis, né, os princípios, eles se manifestam em todos os graus evolutivos de nosso universo. Só que eles respeitam as limitações desse grau evolutivo. Então eles atuam de um modo particular à realidade do ser que está naquele determinado plano. Mas esse princípio estará lá atuando a um modo adaptado, respeitando o plano evolutivo, mas ele vai estar, na sua essência, atuando tal qual ele é na realidade. Então, isso nos leva a perceber que várias coisas que ocorrem no mundo físico possuem uma correspondência em planos metafísicos, né? No plano energético, no plano psíquico, no plano espiritual. Existem as correspondências. Não é que é a mesma coisa, mas o princípio lá subjacente, no modo de comportamento da matéria, ele é, na sua essência, semelhante em todos os outros degraus. Claro, a gente
esse princípio vai se manifestar de uma forma muito mais livre, né? O que vai torná-lo mais evidente, mais claro à medida que a gente ascende em termos evolutivos. Mas se existem confusões é porque num nível muito baixo essa lei ela está sujeita a forças, digamos assim, trevosas, forças do antissistema, que impedem a gente de compreender com clareza qual seria esse princípio num plano muito denso, muito próximo ao que a gente chama de mundo concreto, mundo sensório. Mas sempre existem semelhanças. A gente tem um único esquema que se repete nos vários níveis. E a diferença, a multiplicidade fenomênica, não é apenas devido à escala de espaço e de tempo, mas também ao nível evolutivo no qual ela está sendo aplicada, o que acaba mudando a forma de atuação. Daí a diversidade enorme de leis e maior ainda de fenômenos que ocorrem em nosso universo. A gente percebe isso de forma muito clara. Mas continua valendo esse princípio da correspondência. E à medida que eu vou observando as coisas, inclusive nas próprias disciplinas que eu ministro, que estão muito relacionadas ao mundo físico, eu vou percebendo uma similaridade entre determinados conceitos do mundo físico com coisas superiores do campo moral, do campo psíquico, do campo coletivo, do campo da vida e por aí vai. Claro, pegando as coisas na sua essência. Bom, a gente tem outro princípio também, que é o da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo. Então é um princípio um pouco óbvio, né? Porque a gente percebe que não existe nada em repouso no nosso universo. Aliás, a estabilidade, o repouso, o não movimento seria apenas uma ilusão causada pelos nossos sentidos, que são limitados. Então, por exemplo, se a gente for pegar a matéria mesmo, alguma coisa sólida, né, como esse lápis, a gente pensa que ele está parado em si, mas ele é constituído de buzilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões de moléculas que são constituídas por átomos que estão em constante movimento. Né? A gente tem os elétrons se movimentando de modo imprevisível na eletrosfera. A gente tem o núcleo atômico, que é constituído de partículas ainda menores, cujo movimento a gente desconhece, não consegue determinar, e a gente nem consegue perceber a materialidade dele. Mas uma coisa é certa, que é que tudo está se movendo. Então, essa solidez da matéria, que inclusive nos remete ao conceito de parado, de estático, é apenas uma ilusão causada pelos nossos sentidos. Inclusive, a temperatura, né, registra o grau de agitação molecular, registra o grau de movimento num nível atômico, molecular, atômico ou subatômico. Molecular e atômico, né, para ser mais preciso. Então, a gente percebe que não existe nada a zero absoluto em nosso universo. Não existe falta de movimento. Tudo está em movimento. E se a gente for subir mais alto no plano biológico, né, a gente percebe também que tudo está em constante mudança. Os biomas de nosso planeta, os vários habitats da espécie, as coisas podem ficar estáveis por muito tempo, mas elas sempre estão mudando. Em meio a essa estabilidade, estão oscilando dentro de uma faixa. Espécies estão sendo extintas, estão surgindo outras, elas estão se mutando ao longo do tempo. A cara do planeta, né, a face da Terra está mudando, a geologia, os mares e por aí vai. Se a gente for pegar também no campo humano, a política, né, os sistemas de governo, os sistemas econômicos,
os princípios filosóficos, né, as visões de mundo que alimentam esses sistemas, elas estão em constante transformação. A gente sempre vai desbastando mais e vendo uma realidade mais profunda, reordenando tudo que a gente construiu até o momento. Então, no campo das ideias, né, que é um mundo intangível, um mundo inteligível, né, de Platão, as coisas também estão em movimento. No campo do psiquismo, né, dos conceitos, do espírito, as coisas também estão em movimento, apesar de ser um outro tipo de movimento que a nossa ciência é incapaz de captar. Mas tudo está mudando a todo momento de várias maneiras. Isso é um fato da vida. Como disse Heráclito, a gente está em fluxo contínuo. Tudo é fluir, transformismo incessante. Essa é, inclusive, uma lei da vida. Isso fica muito evidente na vida, no mundo biológico, onde a gente percebe que a vida é caracterizada pela manifestação na dimensão tempo. Ela atua através da matéria, né, em corpos físicos, né, corpos orgânicos, mas a sua dimensão principal de manifestação, o centro de gravidade do fenômeno da vida, digamos assim, estaria na dimensão tempo. E ela é orientada no sentido evolutivo. Não à toa que o movimento começa a ficar evidente, ter um caráter progressivo, né? Além de oscilatório, né? Tudo são ciclos, mas um caráter de progressão rumo a uma meta a partir da emergência da vida, do fenômeno vida. Quando a vida se manifesta no plano material, aqui na Terra, ou qualquer outro lugar, a gente começa a pensar em termos de telefinalismo. Qual é a finalidade dessa coisa, né, dessa criatura ter surgido? Então é um movimento orientado, enquanto que na matéria a gente tem movimento, só que um movimento desorientado, ou, aliás, orientado segundo um determinismo férreo que mantém a matéria presa, né, e as formas dinâmicas num círculo muito estreito, limitado de atuação. Então, por isso a gente fala em característica cíclica estar relacionado à matéria, a oscilatória estar relacionada à energia, cuja dimensão característica é o tempo, e a progressão estar relacionado à dimensão espírito, cuja dimensão de manifestação é a consciência ou a intuição, usando outro linguajar. Então, na verdade, a vida é quando o espírito fecunda a determinados elementos da matéria, tornando-a orgânica, usando determinadas formas degradadas de energia para cumprir determinados fins. Então isso aí tem a ver com muita coisa, é muito interessante. Inclusive aqui a gente poderia jogar a segunda lei da termodinâmica, a ciclicidade dos fenômenos do universo, a evolução, né, por repetição de experiências e por aí vai. Isso aqui é assunto inesgotável. Como eu costumo dizer em minhas aulas, deveria ser conversa de bar. Tem outro princípio também muito interessante, que é o da polaridade. Então, isso nos remete diretamente ao dualismo, né? Ao princípio da dualidade, que é a mesma coisa. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso aqui, gente, se for compreendido em sua plenitude e aplicado em vida, pode ser usado para
nós compreendermos, né, e resolvermos todos os problemas de nossa vida pessoal, seja no âmbito pessoal, né, ou no âmbito profissional. Então olha só que interessante, vamos pegar uns trechos aqui, ó. Tudo é duplo, tudo tem polos. Então ele está falando que cada unidade, cada individuação é bipolar. A gente percebe isso num ímã, a gente percebe isso num átomo, a gente percebe isso numa galáxia, a gente percebe isso numa instituição humana, a gente percebe isso num ser humano. A gente tem o nosso lado mais racional, o lado mais emotivo, né? Uma organização tem o pessoal mais técnico, né? Pé no chão, né? Pé de fábrica, e o pessoal lá pensando no longo prazo, na direção. A gente tem a religião, que seriam, de certas maneiras, requisitos de alto nível, e a ciência, que trata de requisitos de baixo nível, né? A gente tem o concreto e o abstrato, a gente tem quente e frio, alto e baixo, lento e rápido, a gente tem o certo e o errado, a gente tem o úmido e o seco, e por aí vai. A gente pode encontrar vários. E o que ele está falando, que na verdade, pegar, por exemplo, quente e frio, na sua essência, a única diferença é o grau de movimento, nesse caso, o grau de agitação molecular, que vai fazer a gente designar algo como quente ou como frio. Mas, em si, na essência, quente e frio são a mesma coisa. Tudo depende do grau de movimentação. E a mesma coisa a gente pode falar em relação a todas as outras questões no nosso universo. Então, essa polaridade, inclusive, que a gente vê na política, né, conservadorismo e liberalismo, por exemplo, são apenas dois extremos de um mesmo princípio. E dependendo de como a gente tem um conjunto de opiniões, a gente vai estar mais próximo de um polo ou de outro. Mas eles se ligam justamente por se apoiarem no mesmo princípio. Então, é a variação desse princípio para um lado ou para o outro que vai caracterizar a diferenciação entre esses dois polos. E a gente sempre se prende a esses dualismos, né? O que acaba levando a um pluralismo que gera essa multiplicidade fenomênica. Então, é a partir do dualismo, né? Que tem diversos dualismos, que gera a possibilidade de uma multiplicidade tão grande que acaba nos confundindo e nos atordoando durante nossas vidas. Seja nossas vidas comuns, né, vivendo, ou seja em nossas vidas de estudo, procurando descobrir aspectos mais profundos da realidade. Mas a questão é essa. Esses extremos, na verdade, eles dizem respeito à mesma unidade. Eles se tocam. Então, essas verdades que uma pessoa que se prende a um lado afirma, ela não é uma verdade completa, é uma meia-verdade. Meia-verdade não no sentido que eu estou com 50% e o outro está com 50%. Meia-verdade no sentido de que ela é uma verdade incompleta. Por mais que resolva várias questões, mas se não consegue resolver todo, continua sendo uma meia-verdade. Então isso não é tanto assim quantificável, né? Vocês não devem ler como ao pé da letra, como meia, 50%. Às vezes eu posso ter um polo, né, que explica muita coisa, né? Mas ele não, deixando de captar algumas poucas coisas, pode tudo estar sendo perdido devido a isso, né? E a mesma coisa para o outro também. Então a gente sempre busca essa integração total, essa fusão, esse 100%, que a gente julga impossível, né? Mas ele não é, se a gente for ver de um modo mais profundo. E isso nos conduz à reconciliação desses paradoxos. Se a gente conseguir ver isso, não existem paradoxos. Existe apenas o fato da gente estar preso a uma visão de mundo.
Se a gente conseguir ver a essência por trás de cada dualismo, a gente vai chegar nesse monismo, nessa realidade mais profunda que se manifesta dessa forma multifacetada. Então esse é um grande princípio também. Existe também o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, de novo, quando fala-se aqui em princípio masculino e feminino, a gente não deve ver isso apenas como uma manifestação, né, os órgãos sexuais que caracterizam uma pessoa como homem ou como mulher, mas a gente deve ver como um princípio que é propício, né, do gênero masculino, né, conjunto de valores, de modo de atuar, de maneira, né, de conceber as coisas que é típico, né, do masculino, e outro princípio que é típico do feminino. Então a gente vai ter um conjunto de modos de agir, de maneiras de sentir, de modo de atuar, que é típico do princípio feminino, né, do universo feminino, e outro no universo masculino. E isso vai se manifestar, claro, adaptado aos vários níveis também. Não estou aqui falando, né, que existe um átomo fêmea ou um átomo macho, um tipo de cristal fêmea ou macho, mas existem princípios atuando na matéria, respeitando, né, as limitações do mundo físico, que se a gente for investigar a fundo na sua essência, for desbastar a coisa no seu princípio imaterial, a gente vai conseguir perceber esses dois princípios atuando. Então, muito cuidado aí, porque isso é muito fácil da gente fazer salada e começar a confundir as coisas. Então, eu só digo, né, por hora, que esse princípio é algo mais profundo do que a gente está acostumado a perceber lendo essas palavras. Então, esse é o princípio de gênero, que também se aplica em todos os níveis evolutivos de nosso universo. E daí já tenho aquele princípio da polaridade, o princípio de vibração. Existe o princípio de ritmo, que acaba sendo uma consequência daqueles princípios que fala que tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés. Tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então aí diz tudo. Se a gente for ver o princípio de vibração, a gente pode associar ele mais com a matéria, apesar dele existir também em todos os outros planos evolutivos. O princípio de ritmo, ele estaria relacionado com o da vibração, mas ele estaria mais, ele se expressaria de uma forma mais evidente ou poética, dizendo de modo mais artístico, na vida, né, nos fenômenos da vida, que está relacionado ao mundo biológico, né, e ao mundo humano também. Períodos históricos, né, a gente percebe que a história possui seus ritmos. Sempre que a gente tenta andar muito só numa direção, a gente acaba se desgastando, existem forças que acabam fazendo com que a gente recue e caminhe na outra direção. Então a gente tem ciclos de avanços rápidos, mas depois a gente tem recuos, que às vezes se dão de forma tão violenta, né, quanto esses avanços, quanto a intensidade deles. Então tudo que a gente contrai demais ou expande demais vai ser futuramente expandido / contraído, né, com o mesmo grau com o qual a gente fez isso. Então a gente expande mais por um tempo, a gente vai ter depois um movimento de contração. E a mesma coisa, se a gente contrai, depois vai ter um movimento de expansão. Se algo avança muito, depois a coisa tem que se estabilizar e recuar. E por aí vai. E a gente percebe isso na evolução das leis. Eu cheguei a estudar em pedagogia leis, né? A legislação
da educação, né, no nosso país, no estado aqui de São Paulo, e eu percebi esse ritmo, né, esses motofenomênicos. Você tem avanços de um lado, depois recuos. E os avanços e os recuos não são exatamente nas mesmas questões, mas no conjunto você percebe que existe avanços e recuos. Mas a tendência geral, se você for pegar um prazo grande, é sempre de progressão, de melhoria. Só que para isso você precisa pegar a coisa numa escala de tempo maior, né? E ver, especialmente ver em profundidade. Então, isso é muito interessante também, que implica um intercâmbio de energias. Eu, por exemplo, dou o curso de vibrações mecânicas, e sempre que a gente tem essa conversão de energia cinética em potencial, sem ter a dissipação de energia, né? Então a gente só está tendo intercâmbio de energia. Para a gente ter justamente esse fenômeno na matéria, né? A gente percebe que a gente precisa ter essa oscilação. E a oscilação nada mais é do que a expressão de um ritmo. Se a gente não tem isso, não existe movimento, né? Não existe energia se manifestando nem se armazenando. Então não teria sentido construir equipamentos. E isso que se aplica no plano físico da matéria, a gente vê também nas formas dinâmicas, na energia, né? A gente percebe na vida, né? Na manifestação da vida, nos movimentos históricos, na evolução da legislação, dos sistemas econômicos, das correntes filosóficas. Tudo tem um movimento rítmico. A gente não tem movimento que seja linear, direto, em linha reta. Isso sempre oscila, dando uma característica de ritmo, o que nos remete ao princípio de polaridade, que esse ritmo, na verdade, ele é uma oscilação sempre entre polos, e a gente tem vários polos oscilando, o que caracteriza também, viabiliza o movimento e essa multiplicidade fenomênica de destinos, né, de trajetórias, de percepção, de sensações, de ideias de mundo. Então isso aqui é muito rico, é muito profundo. E eu ia falar mais uma coisa também, que percebam que um princípio está relacionado com o outro. Então eu estou tecendo aqui algumas relações para vocês perceberem como esses princípios eles estão interconectados entre si. Por isso eu falo que existe uma lei única que se manifesta através desses 7 grandes princípios universais. Então, o que é mais interessante aqui nesse princípio é que o ritmo é a compensação. Então, é como se eu estivesse compensando um movimento que andou muito num único sentido, fazendo um movimento ir para o outro sentido. Isso também nos remete à noção de equilíbrio. Equilíbrio é algo que as pessoas buscam tão afoitamente e não conseguem encontrar na vida. Quer dizer, equilíbrio não significa você estar parado, não estar com aquele fogo espiritual, aquela vivência, aquele ímpeto. Equilíbrio significa você estar estabilizado em torno de um eixo interior central, não cair em extremos, portanto não cair em exageros, em ilusões, não fazer saladas, não ficar louco, ou não se engessar em coisas, em práticas deletérias, mas estar equilibrando todos esses movimentos num dinamismo equilibrado. Então, quando a gente fala em estar em equilíbrio, a gente está muito longe de falar em um equilíbrio parado. Claro, existe um equilíbrio estático, mas esse é um equilíbrio morto, sem vida, que não é o objetivo, que na verdade é um retrocesso. Como tudo está em movimento, se você para, você começa a ir para trás. Então você tem que fazer esse movimento rítmico em equilíbrio para conseguir conjugar as melhores coisas do ambiente e usando a sua consciência, que é a atuação do seu espírito,
que faz uso do seu intelecto de uma maneira verdadeiramente construtiva. Você comprime essas forças que te rodeiam para te impulsionar para frente, né? Para cima, a ascensão. Então esse é o princípio do ritmo, muito interessante. E isso nos leva finalmente ao princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, né? Todo filho tem o seu pai, do qual ele brotou. Todo pai brota e gera um efeito seu, se manifesta no seu filho. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Olha só que profundo. Aqui está sendo dito uma coisa muito interessante, porque, vejam só, tudo é causalidade nesse universo. Então, a gente sempre, um fenômeno que a gente percebe, tem sua causa. Mas essa causa pode não estar, e geralmente não está no mesmo plano do efeito que a gente percebe. Então, o erro da ciência hoje é ela tentar procurar no plano em que ela está operando, o plano que ela reconhece como ser o único, verdadeiro, a causa dos efeitos que ela estuda. Ela nunca vai encontrar. Por quê? A causa dos efeitos, como por exemplo, a origem da vida. Onde está a gênese da vida? Qual é o princípio que faz com que a vida surja? Se ela ficar buscando tudo baseado no materialismo, no mundo sensório, ela não vai conseguir encontrar, usando o método objetivo, suas ferramentas, ela não vai encontrar. Com esse paradigma, ela não vai conseguir jamais encontrar a causa da vida. Ela vai precisar adentrar em outro plano para conseguir encontrar a causa desse efeito que ela reconhece. Por isso a ciência atualmente não avança. É uma ciência limitada pelo intelecto que a domina. Não é uma ciência do espírito, guiada pela intuição, no qual o intelecto tem um papel secundário de executor e a intuição tem um papel de orientador, de desbravador de novos terrenos. A intuição, hoje em dia, ainda não é admitida pela ciência. Ainda é um pouco admitida por algumas pessoas, mas pela grande maioria da sociedade ainda é vista como algo inexistente, uma alucinação. Algumas pessoas acham até real, mas não vivenciam, então não têm a menor ideia do que seja. Mas a intuição é o caminho para a gente descobrir a causa dos efeitos e conseguir traçar toda a linha contínua relacionando um com o outro. A partir daí, muita coisa na vida fica mais simples. A gente consegue perceber o porquê das coisas, o como, né? Como as coisas se desenvolvem. Então, por isso ele fala, há muitos planos de causalidade. Então, a causa pode estar em planos mais profundos. Existem efeitos simplórios cuja causa é bem superficial. Mas existem efeitos que se manifestam de uma forma também simplória, né? Mas cujas causas são muito mais profundas. Então a gente tem várias configurações possíveis aí. Mas todas essas causas estão circunscritas à lei única. Quando ele fala nada escapa à lei, você poderia completar nada escapa à lei de Deus, que é uma lei única, íntegra, do qual esses 7 princípios são manifestações diretas dessa única lei universal. E daí, só para terminar aqui, a gente tem os vários leis descritas lá por sua voz na grande síntese. Então, olha só que interessante. Esses princípios aqui, esses nomes, são mais comuns à nossa ciência, ao nosso mundo. Então, do ponto de vista acadêmico, de uma pessoa erudita, do intelecto, essas denominações são mais adequadas.
Por isso a grande síntese é tão interessante, porque ela é o evangelho da ciência. Ela é um esforço titânico, fenomenal, de traduzir coisas que estão situadas no superconcebível para uma linguagem, né, acessível a uma pessoa bem intencionada, que seja um pesquisador da ciência que esteja aberto para essa outra dimensão. Então, olha só, lei da causalidade fala, toda causa corresponde a um efeito proporcionado. Lei da analogia, lembra, eu falei aqui a analogia entre os vários planos, que é a correspondência, tudo que está em cima é como está embaixo e vice-versa. Fala-se dessa lei da analogia. Em toda a escala do processo evolutivo existe uma unidade de princípios, de forma tal que qualquer lei é aplicável em todas as alturas evolutivas, desde que adaptada ao seu grau evolutivo. Adaptada porque a lei de Deus respeita o nível de evolução da criatura. Lei dos grandes números, que diz respeito a coletividades. Isso a gente vê muito em termodinâmica, quando compara a física estatística com a física do contínuo, né? Em um sistema, sob o ponto de vista microscópico, o comportamento dos componentes individuais é livre. Mas sob uma visão macroscópica, há um determinismo nos efeitos da interação entre os elementos singulares. A gente percebe isso muito claro quando vai fazer amostras, né, de populações. É muito evidente isso. A continuidade, ela fala que não existe interrupção ou saltos entre ações sucessivas. A continuidade é uma característica do sistema, do campo não local, do reino do espírito, é o que garante a atuação na vida, né? É o que garante a integridade da matéria. O equilíbrio, que a gente falou tanto, a lei do equilíbrio, num sistema orgânico, em que predominar exageradamente uma situação em prejuízo de sua forma oposta, surgirá um movimento reequilibrador, valorizando o lado contrário. Você explorou tanto tempo uma raça, por tantos séculos, que hoje em dia, qual é o efeito? Essa raça fica extremamente desconfiada, ela luta de forma aguerrida, ela não confia de forma alguma, não acredita nas pessoas que a escravizaram, porque passaram um longo tempo sendo escravizadas. Então não é culpa da pessoa, né? O trabalhador, quando se depara com um chefe que é mais justo, mais bondoso, que não quer explorar, mais equilibrado, esse povo que passou séculos sob chefes exploradores e abusadores, não vai confiar nesse chefe bom, porque o efeito foi há muito tempo, eles foram explorados, então vai demorar muito tempo para que esse chefe consiga conquistar a confiança desses operários. Então é uma questão de equilíbrio. Se você maltrata muito uma pessoa por muito tempo, a partir do momento que você não consegue mais exercer esse domínio, essa violência contra esse grupo vai reagir de forma natural para compensar isso, a violência que você fez, só que num sentido contrário. Então, uma das grandes lições daqui é: sejamos equilibrados em todas as nossas ações perante o nosso semelhante e perante a nossa própria conduta da nossa vida pessoal, porque senão a gente vai ter reações individuais muito fortes ou coletivas muito fortes. Então isso, em larga medida, explica todas essas questões que a gente vê hoje em dia, que parecem contraditórias, mas tem uma explicação se a gente for perceber a profundidade dessas leis. E daí a gente tem a grande lei da evolução, que é algo que foi muito cara ao Baldi, né? Atraiu muito Pietro Baldi a palavra evolução, porque ela combina todas essas leis aqui citadas. Causalidade, analogia, grandes números, continuidade e equilíbrio, todos têm a ver com a lei da evolução. De certa forma, a gente pode dizer que a lei da evolução
está muito próxima da lei de Deus, porque ela conjuga todas essas outras leis. Vejam só quão profunda é a palavra evolução, que na verdade é um conceito, nos remete a uma lei universal. Como é que a gente descreveria isso? Como a sua voz descreveria essa lei? Todos os sistemas estão submetidos a uma interação dinâmica, em que o fluxo dos fenômenos é ordenado segundo leis pré-estabelecidas, e cuja meta final é a organização e a unificação em sistemas maiores. Descrição sintética e perfeita que abarca tudo. O conceito de evolução é a espinha dorsal de todo o sistema. O sistema seria o reino de Deus, o universo divino, como segundo tempo da subida após a queda. Essa frase aqui está no livro Problemas Atuais, do Pietro Baldi. Bom, a gente tem também a lei da afinidade, que conjuga a analogia com a continuidade apenas. Vejam só, na interação de elementos de um mesmo sistema orgânico, existe uma prioridade para as interações oriundas do mesmo nível evolutivo. Quer dizer, eu vou priorizar falar com uma pessoa, um colega, me orientar para uma determinada profissão e por aí vai, de acordo com o nível evolutivo da pessoa. Então a gente começa a se associar com pessoas do nosso nível evolutivo. A gente vai buscar se associar com pessoas de outros níveis evolutivos depois da gente esgotar todas as possibilidades no nosso nível. Porque a gente vai querer se relacionar com quem é mais próximo evolutivamente a nós mesmos. Isso explica também porque muitas pessoas se relacionam de forma muito fácil uma com as outras nesse mundo, mas de uma maneira muito pobre, muito superficial. Então é uma facilidade, mas ao mesmo tempo uma pobreza. Isso explica também porque uma pessoa de um nível evolutivo maior, onde existem pouquíssimas que estão nesse patamar, tem uma dificuldade enorme de conseguir se associar de uma maneira estável e construtiva com pessoas do seu nível, porque são raríssimas de serem encontradas. Então, isso tem a ver com os níveis hierárquicos, tem a ver com a afinidade entre almas, afinidade entre espíritos. Então, isso explica a comunicação e o entendimento mais fáceis dentro do mesmo grupo social do que entre grupos sociais diferentes. Entre pessoas que vibram no mesmo plano, você não precisa de muitas palavras, muita comunicação, muita argumentação para se chegar a um entendimento. Isso também explica muitas coisas em nosso mundo, muitas coisas. Bom, aqui eu deixo eu extraí isso de um site que fala sobre essas leis herméticas. Então é a mesma coisa, só que explicado de outra maneira, muito interessante. Tem muita literatura sobre isso aqui. Bom, eu acredito que com isso a gente possa ter relacionado esses princípios universais com praticamente todas as vertentes de nossas vidas, seja a vida pessoal, ou a vida profissional. E com isso eu termino essa apresentação. Eu espero que tenha sido útil para a maioria e a gente fica por aqui. Então até a próxima, gente, e saudações fraternas a todos.